Felipe, 12 anos, quero ser um jogador de futebol. Matheus, 13 anos, tenho o sonho de ser jogador de futebol. Leonardo, 15 anos, tenho o sonho de ser jogador de futebol e dar um futuro para minha família. André, 14 anos, meu sonho é ser jogador de futebol. Vinícius, 13 anos, meu sonho é ser jogador de futebol. Futebol é uma corrida de espermatozoides, né? Muitos tentam e poucos vão chegar, né? Porque hoje muita gente quer ser jogador de futebol, mas o futebol hoje ele é comercial também. O que o futebol perdeu muito desse encanto é porque o futebol hoje ele virou comercial. Hoje o futebol hoje é milionário. Eu já uso outro termo. O futebol é o mundo de Oz. É o mundo da fantasia. Então todos acham que vão entrar no futebol para ganhar dinheiro. Então hoje o futebol não está mais por alegria de jogar o futebol, porque eu gosto de jogar futebol. Então já se cria uma expectativa em cima de quanto ele vai ganhar, de quanto o futebol vai me dar, e não o que é que eu vou dar para o futebol. Vem! Solta a bola, vai, Matheus! Boa, vai, Nico! No meu sonho de infância, eu sonhava em ser um atleta profissional. E eu iniciei a minha carreira jogando nas categorias de base do Santos. Fui fazer teste no Santos e entrei no infantil em 93. E aí comecei a minha carreira e do Santos cheguei à seleção brasileira, a jogar na Europa. Então só tenho que agradecer ao futebol, a Deus e ao futebol, porque me levou muito mais do que eu sonhei, né? Baiano bate! Eu lembro que no ano de 1986, eu no sofá ali da casa da minha mãe, menino ainda, assistindo a Copa do Mundo de 1986, que foi no México. E a vida do jogador de futebol ela é um estralo, assim, ó. 2 anos depois, 1988, eu estava no Beira-Rio, sendo campeão brasileiro por um grande time. Achou o espaço, Marquinhos partiu lá pela esquerda. Ele olhou o Marquinhos, esperou o momento certo, descolou o lançamento, levou vantagem, Charles na área, ainda Marquinhos, olha o Bahia chegando, tocou para trás, Tafarel, Charles tirou de qualquer maneira, Casimiro, 47, vai terminar, termina o jogo no Beira-Rio, 0-0, placar o Bahia, é campeão brasileiro de 1988. Quando eu fui fazer a avaliação, o teste no Santos, eu era camelô e fui para Santos para ser camelô. E eu vendia cueca, calcinha, isqueiro, acendedor de fogão, leque chinês. E aí um dia na praia, um belo domingo, estava vendendo meus refrigerantes. Acabou no final do expediente, um senhor me viu e vi assistir, porque após das 17 horas baixou aquele sol e a gente montamos o Gol Caixote, só os camelôs, vendedor ambulante. E um senhor parou, olhou e falou: rapaz, não é que você joga bem, vai lá fazer um teste no Santos. E na segunda-feira, 6h30 da manhã, eu estava no portão 6 da Vila Belmiro. Todo lugar onde você vai disputar um torneio, uma competição, pode ter alguém te observando ali pode ter um olheiro, Eu tenho uma situação interessante comigo, Depois de muitos anos, muito tempo, eu lembro que eu já estava aqui em Brasília, e eu fui disputar um torneio, um campeonato de futebol de areia, ali na QNL. E lá tinha um olheiro do Flamengo. Você não acredita que ele, depois do torneio, nós somos campeões, e depois do torneio ele não veio falar comigo? Ele achou que eu era um garoto ainda, entendeu?
E ele era um olheiro do Flamengo, ele veio falar comigo, eu falei assim, não amigo, minha idade já tenho uma idade bem avançada, meu nome é fulano de tal, já fui campeão brasileiro, assim. O Brasil é um celeiro, é um grande celeiro, em todo lugar do Brasil você vai encontrar alguém, então essa busca nossa é incessante porque a gente busca qualidade técnica, né? Depois da Copa do Mundo aqui no Brasil se criou uma história que o talento estava acabando no Brasil. Não se acaba nunca. Hoje nós temos atletas em vários clubes do Brasil, né? Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Santos, Desportivo Brasil, Guarani. Temos o Pedro Beck, que hoje teve muito tempo na formação de São Paulo, estuda e joga nos Estados Unidos. O Eduardo aqui em cima, que é garoto que é lá de Formosa, hoje ele está no Internacional. René hoje é uma grande promessa do Flamengo, está em todas as redes sociais. Liverpool está interessado em comprar o jogador, só tem apenas 16 anos. O Lucão foi o primeiro atleta, na verdade, não chegou nem a ser revelado pelo Brasília, foi por mim, direto no São Paulo, com a oportunidade de avaliação. É um sonho da minha família, um sonho meu, sonho de todos meus amigos que me acompanham. Todos os jogos, é uma luta para ir para os jogos. Teve uma vez que meu pai deixou de me levar para o jogo para assistir jogo na final do Vasco, mas isso me doeu, mas foi no dia que eu mais joguei. Meu sonho é ser um jogador de futebol, para ajudar assim minha família e também meu sonho desde pequeno, né? Assim, ter muitas fotos com uma bola, com uma chuteira, alguma coisa assim relacionada ao tipo. Dá uma pressão sim, porque toda avaliação você vai no intuito de passar e de deslanchar, assim, de você conseguir uma grande carreira no clube que você está fazendo a avaliação. Então sempre dá uma pressão mesmo de você não passar, de dar errado. Você vê quando os meninos não passam, o desespero, o choro é muito grande. E às vezes você retornar 700 quilômetros com o menino que não passou, é difícil, né? Eu não espero, né? Não desejo para ninguém. Nós somos seres humanos e tem histórias que você descobre durante essa caminhada nossa que não tem como você não torcer pelo moleque. Em maio, eu estava numa cidade chamada Santa Maria da Vitória, no interior da Bahia, numa competição, e eu vi um atleta de 15 anos, né? E foi selecionado para ir para o clube. Ele viajou 3 dias numa van, que não tinha recursos. Chegando no clube, ele ficou a primeira semana, a segunda semana, e eu estava tão ansioso para que ele ficasse pela história dele, e a família muito sofrida. O treinador já conversou comigo que ele vai retornar em novembro, então eu fiquei feliz porque ele vai conseguir dar sequência à vida dele. Antigamente, na minha época, você podia ir para um clube grande com 18 anos de idade, 19, 20 anos de idade. Então hoje um garoto de repente de 16 anos de idade, ele já é velho para estar para você colocar ele num grande clube. Ele tem que ter nascido lá. E a lei permite que ele só aloje ou more no clube com 14 anos. Mas existe um investimento desse menino morar mais cedo, o patrocínio, né, do pai, dos investidores que o clube também nos oferece, ou você busca alternativa. O processo é simples, né? Você identificou o atleta, né? Você conversa com o pai ou com o responsável da escolinha ou do projeto, para que esse menino seja visto em São Paulo. Ele vai ficar uma semana com a gente. Chegando lá, o treinador gostou, aí começa o segundo passo, que é fazer com que a família abrace esse projeto, que não é fácil, que você vai ter que mudar da sua cidade e ir para São Paulo. Então, não é um processo fácil, é um processo longo. Não é passe, Léo. Conduz a bola, Léo. Vamos, Léo. Conduziu, faz o passe. O ideal é que você, até os 14 anos, faça um desenvolvimento, uma iniciação esportiva universal. Então esse aluno vai ter acesso a futebol, vôlei, basquete, handebol,
a ginástica, atletismo, ele vai desenvolver seu arcabouço motor básico e a partir disso ele vai se especializar numa modalidade se assim ele desejar. Agora, não é só fisiologia que a gente está falando, a gente está falando de uma pressão psicológica, a gente está falando de aos 14 anos, ele está ali no final do ensino fundamental, ele vai ter que optar, assinar um contrato com o clube, né, mesmo que ele seja numa condição de aprendiz, do seguinte, até que ponto eu vou me arriscar nessa carreira para secundarizar a minha formação acadêmica e apostar de alguma maneira na minha formação esportiva. Na iniciação esportiva, o foco não é o resultado, o foco não é a competição em si, mas exatamente trabalhar habilidades motoras, desenvolvimento de habilidades motoras, habilidades sociais, habilidades emocionais, só que muitas vezes esse foco é desvirtuado. E aí por isso que vem a pressão em cima de crianças, né? Então a criança é cobrada por um resultado. Os pais cobram por um resultado, os professores cobram por um resultado, e aí eles têm que lidar com 10, 11, 14 anos com questões da própria infância e outras questões para as quais eles muitas vezes não são preparados. Existe o pai que ajuda, existe o pai que atrapalha. São dois tipos de pais. O pai que ajuda é o pai que apoia, que leva para a escolinha, que leva para o projeto, não cobra do moleque, deixa que as coisas aconteçam. Sim, na escola, está dando apoio para ele. Então, ele vai ajudar em todos os sentidos. Se o menino vai virar atleta profissional ou não, é consequência. Ele não pode apostar a vida dele e da família dentro do moleque que vai ter uma projeção de 10 anos, entendeu? Ele tem que deixar que a coisa aconteça do menino, seja o sonho dele e não seja o sonho do pai. O pai que atrapalha, o pai que atrapalha é simples, é aquele que já começa desde a escolinha, onde ele não deixa o professor trabalhar, ele interfere o tempo todo durante jogos, ele começa a dar instrução aos meninos, ao filho dele. Quando o professor fala uma coisa, ele fala outra, ele não deixa que o menino pense. Pressione o filho, isso é nítido, pressiona em jogo. Em treinamento não pressiona porque a gente trabalha numa linha que a gente não aceita esse tipo de situação. É bem rigoroso. Nos jogos é impossível. Existe aglomeração e ele acaba intervindo. E a questão do menino de intervir, pela lei, não é obrigatório o menino estar estudando, então é um fator importante. Ele não tem como tirar o menino da escola. Eu prego muito a situação, e não são todos que fazem nesse sentido, que o menino também tem que se divertir com a família, não só viver de futebol. A gente tem vários casos de atletas que quando chegam pra gente, eles falam assim, eu quero ser criança. Né? Então muitas vezes eles querem vir para fazer o acompanhamento com a gente e eles querem brincar, eles querem jogar. E eles falam muitas vezes que aqui é bom porque aqui eu não preciso falar de esporte, aqui eu posso falar de mim mesmo. Tive um amigo meu que o filho dele com 12 anos foi para o Barcelona. Então a mãe dele ficava 3 meses, vinha embora e o pai ia para ficar 3 meses. Quer dizer, o garoto não ficava sozinho. Então hoje tem muitos clubes que hoje eles não realmente eles estão em busca de garotos novos, 10, 11, 12 anos, mas em muitos clubes também, a depender da família, eles não levam só o garoto, eles levam a família também. Já foram 2 viagens. A primeira a gente fez o sacrifício próprio de conseguir o dinheiro para ele poder viajar, arrumamos até emprestado, fizemos um empréstimo no banco e já na segunda avaliação, graças a Deus, o avô dele conseguiu bancar a viagem dele. Mas a gente está sempre sacrificando, até mesmo para comprar uma chuteira para ele, a gente às vezes economiza um mês para poder no outro mês ter o dinheiro para poder comprar. Nossa, nossos finais de semana, a semana inteira é revezando. A mãe dele que vem a maioria das vezes aqui, mas sempre que eu posso também vem. Final de semana a gente fica basicamente, a nossa agenda é para acompanhá-lo, né? Sábado, domingo, sempre que ele tem competição. Então normalmente ele tem 2 competições, é uma competição do futebol e outra competição do futsal. Então normalmente o sábado e o domingo a gente fica muito por conta dele, né? Boa, boa, boa! Acabou, Pablo! Isso, Pablo! Isso, Pablo! Ele cruza! Isso, garoto! Pablo! Pablo! Chama o time, Pablo! Estão dormindo em campo, Pablo!
assistindo um jogo, eu não vou citar o nome do clube, logicamente, em São Paulo, sub-11 e sub-13, ok? Vi um atleta do sub-11, fiz um relatório para meu clube e passei. O clube entrou em contato com o pai dele, mostrou interesse para que o menino viesse a fazer parte do nosso clube. Foi chamado o pai para conversar, o pai foi com um advogado, já com a carta de proposta na mão, com firma reconhecida, aonde ele pedia uma ajuda de custo de R$ 6.500 ao menino de 11 anos, um apartamento do local de escolha dele para que ele viesse morar com a família e 100 mil de luvas. Então foi a história mais incrível que eu já vi, porque aos 11 anos você não tem certeza de nada. Você não sabe nem se o menino vai dar sequência à vida dele. O futebol ele é diferente de qualquer outra profissão, porque o médico ele tem que estudar 7, 8, 10 anos. Você, para se formar, tem que estudar 3, 4, 5 anos. O futebol, às vezes, o menino com 10 anos ele já sustenta a família. E o futebol, felizmente ou infelizmente, ele te proporciona isso. Eu não vou citar o clube, nem vou citar o nome do atleta, mas eu vi nesses clubes onde eu tenho levado atleta, menino de 10, 12 anos, já recebeu um salário onde ele sustenta o pai e a mãe. E onde os valores nessa família é investido, porque o menino com 10, 11 anos, ele passa a ser o pai e a mãe. Para que o atleta possa lidar com as questões que são relativas ao esporte, a gente tem que primeiro refletir sobre o ambiente esportivo de alto rendimento. É um ambiente que não permite que o atleta entre em contato com os próprios sentimentos, ele não pode demonstrar fraqueza, medo, ansiedade, né? Então, a fórmula que a gente tem, né, a fórmula ideal que a gente tem para ajudá-los a aprender a lidar com toda essa pressão que existe no ambiente esportivo, especialmente o ambiente de alto rendimento, é exatamente dar espaço para que eles possam expressar as emoções. O esporte não é inclusivo, o esporte de alto rendimento, ele vai selecionar os melhores. Então, o menino de 16 anos precisa estar preparado para isso, a família tem que estar preparada para isso. Ele pode sofrer lesões, e a Austrália tem programas de lesão para o futebol, eles entendem isso. Mas aqui no Brasil, se ele se lesionar com 14 anos, ele tem, por mais que ele tenha um contrato ali de jovem aprendiz, alguma coisa nesse sentido, que amparo que ele vai ter? Se der certo, aí nós vamos ter que trabalhar para que ele consiga um outro caminho, buscar um outro caminho e aí acompanhar, né? Várias outras possibilidades de profissões e tentar um caminho vocacional para ele, né? Mas a gente vai até o final. Enquanto ele tiver um fiasco de esperança, a gente vai, com fé em Deus, acompanhá-lo nessa caminhada. A gente fala para ele que se ele ser um bom filho, ser bom na escola e andar pelo caminho certo e ser uma pessoa correta e honesta, é o que a gente quer. Agora, inclusive, a gente também fala para ele não se frustrar se não der certo. A maioria dos atletas profissionais do Brasil hoje recebem entre 1 e 3 salários mínimos. Ele não recebe milhões. Então é por isso que tem que ter muito cuidado na formação do jogador, na formação do atleta. Ele tem que ter a consciência que não pode depositar tudo no futebol. Ele tem que estudar, tem que se preparar, porque é uma carreira muito curta. Vai acabar. Então tem vários exemplos de atletas que não se prepararam no final da carreira, estão aí hoje com dificuldade, porque se criou a expectativa de eu vou ser o milionário do futebol.